Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre shapes e tem muita coisa bacana pra gente ver dentro desse assunto, beleza? Então, sem enrolação, já vamos passar para dentro do software para aprender a utilizar e dominar esses shapes e entender direitinho o que são eles, beleza? Vamos lá. Bom, eu tô aqui dentro do XD e primeiramente vamos entender o que são os shapes. Os shapes são simplesmente formas básicas que a gente pode estar utilizando para criar alguma coisa, para criar algum elemento dentro das nossas interfaces, beleza? E a gente consegue criar diversas coisas com as formas que a gente tem aqui presentes no Adobe XD, porque a gente também tem a opção de deformá-las. Inclusive, a gente vai criar um background para um banner de website, para o cabeçalho de um website, dentro da aula de hoje, beleza? Então, primeiramente, vamos ver quais ferramentas de formas, de shapes, a gente tem presente dentro do XD, tá? Como vocês conseguem ver aqui no lado esquerdo, na barra de ferramentas, a gente tem 3 shapes aqui. O retângulo, que tem... detalhe, cada um tem seu atalho, beleza? Então eu já vou falando a forma e o atalho que representa ela. Vamos lá. Aqui a gente tem o retângulo, que é R, elipse, que é o círculo que a gente consegue utilizar. O atalho para ele é letra E. A gente tem o triângulo, que a gente pode também colocar mais lados nele, que o atalho para ele é letra Y, e a linha, que o atalho é letra I, e a gente que o atalho é letra L, perdão. E a gente não vai chegar a utilizar a linha, porque se torna muito mais fácil controlar linhas quando a gente utiliza o retângulo para criar elas, porque caso a gente deseje modificar a espessura dessa linha, fica muito mais fácil quando a gente utiliza retângulos, beleza? Então, basicamente, a gente só vai estar utilizando essas 3 formas básicas aqui: retângulo, elipse e triângulo, beleza? Vamos lá. Com isso dito, agora vamos começar a entender como que elas funcionam dentro do XD, tá? Primeiramente, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui o retângulo e vou criar uma forma pra gente, beleza? Prontinho. E como vocês conseguem ver, todas as formas que a gente cria dentro do XD, eu criei aqui um retângulo, mas eu posso criar uma elipse, um polígono, vou apertar o atalho, vou apertar a letra Y, que é o atalho para ele, para selecionar a ferramenta e criar a forma, tá? Agora eu apertei a letra V para selecionar a primeira ferramenta, que é a ferramenta de seleção, que a gente utiliza para ativar um elemento, selecionar ele, na verdade, ou mover, tá? Então eu apertei aqui a letra V para pegar a ferramenta de seleção, mas enfim, toda forma que a gente cria dentro do XD, por padrão, ela vem com um preenchimento branco e uma borda cinza. O que é o preenchimento? Preenchimento é a cor que preenche a forma, tá? E a borda é a cor que compõe a borda da forma, beleza? Seja ela qual for. Mas isso tudo é modificável, a gente pode estar modificando, beleza? Vamos lá. Primeiramente, antes da gente entender como que a gente vai criar um background com simples formas, a gente vai entender algumas coisas referentes a características dela, beleza? Vamos lá. Se eu selecionar aqui, ó, vou apagar o retângulo e o polígono e vou deixar na tela só o círculo, beleza? Se eu selecionar esse círculo, aqui do lado direito, o meu painel de propriedades ele vai mudar. Ele vai colocar para mim aqui algumas questões que eu posso estar modificando quando estiver trabalhando com formas, tá? Como por exemplo, como vocês conseguem ver aqui no painel de propriedades, eu falei anteriormente sobre preenchimento. E preenchimento é uma coisa que a gente tem presente aqui, ó. A gente consegue vir aqui no painel de propriedades, dar um clique nesse quadradinho aqui do lado da palavra preenchimento e escolher uma cor a qual a gente queira que esteja preenchendo essa forma, beleza? E as cores vão alterando em tempo real para a gente ver qual cor vai se ajustar, vai se manter melhor dentro daquilo que a gente precisa, beleza? Se eu apertar dentro desse quadradinho aqui de fora novamente, ele vai fechar para eu conseguir utilizar outras características. E se a gente quiser mudar a matiz da cor, a gente pode vir aqui nessa barrinha aqui do lado, onde tem todas as cores presentes, e a gente vai alterando, ele vai mudando pra gente colocar outras cores caso a gente deseje, beleza? Vou deixar nessa aqui que ficou bacana. Se a gente quiser mudar a cor da borda, a gente clica aqui embaixo e da mesma maneira a gente altera, igual a gente fez com a cor de preenchimento. E se a gente não quiser utilizar uma borda ou não quiser utilizar o preenchimento, o que a gente precisa fazer?
Do ladinho desses quadrados, vocês conseguem ver que eles têm um checkzinho, um quadradinho de check, de marcado. A gente pode tirar, ó, desmarcar, que ele esconde essa propriedade. Ou seja, agora ele está pegando o preenchimento que eu desmarquei e deixando invisível, beleza? Então, se eu clicar aqui novamente e ativar, ele vai ativar o nosso preenchimento. Se eu tirar aqui a borda, ele tira a borda. Tanto é que eu posso, ó, marcar a borda. Aqui embaixo eu tenho configurações referentes a elas, como por exemplo o tamanho. Vou colocar aqui 10, ele está em 1, mas eu vou colocar 10. A gente consegue ver que a borda agora ela está mais grossa, tá? Mas se eu quiser clicar aqui nesse Vzinho para desativar ela, ó, posso clicar muito bem e ela desativa, beleza? Mas não é somente isso que a gente tem dentro do XD para estar utilizando junto com as formas que a gente queira colocar no nosso projeto, beleza? Se eu clicar na forma para selecionar ela, vir aqui na parte de preenchimento, aqui em cima a gente tem a orientação de cor que a gente está utilizando dentro dessa forma. E a gente consegue utilizar 3 modificações de cores. A cor sólida, se a gente der um clique em cima do nome, vai abrir essa listinha aqui para a gente escolher outras características de cores, referentes a gradiente, a degradê de cor, beleza? Então a gente pode estar utilizando o linear, vou clicar aqui, ó, para vocês verem como é que fica. E se eu clicar novamente no nome, ele vai abrir a listinha e eu vou selecionar o radial, que é um degradê circular, beleza? Vamos lá. Eu vou deixar aqui na cor sólida, porque a gente vai fazer uma coisa bacana com com esses shapes aqui. Aqui embaixo a gente também tem a opção de estar modificando a cor da forma através do código dela, tá? Então, por exemplo, se eu colocar uma cor aqui que eu gosto, 6F10DA, e apertar Enter, ele vai mudar para esse roxinho aqui, para esse roxo bem forte, na verdade. Com isso dito, já entendemos como é que funciona as questões de modificação de cores. Só faltou mencionar uma coisinha. Aqui do lado, ó, de todas essas 2 modificações de cores, seja borda ou preenchimento, a gente tem um conta-gotas. O atalho para ele é letra I, tá? Se a gente ativar ele, a gente pode ativar clicando também, tá? O nosso mouse vai mudar para esse círculo aqui. E o que esse círculo faz? Com esse círculo, eu posso clicar em qualquer cor dentro do XD, tá? E ele vai pegar essa cor que eu cliquei e vai jogar para minha forma. Se liga só, eu vou pegar o meu mouse aqui e vou clicar em cima da cor da ferramenta de seleção, que tá azulzinho, ó. Cliquei, ele mudou para a cor da ferramenta. E eu posso fazer isso, ó, novamente em qualquer outro lugar. Vou clicar aqui nesse cinza, ó, que tá por fora da prancheta. Ele vai pegar e vai colocar esse cinza para minha forma, beleza? Eu vou apertar Ctrl Z para voltar até essa cor aqui, ó, esse roxinho aqui, beleza? E agora vamos entender como que a gente consegue estar modificando a forma desse elemento aqui que a gente tem na tela, beleza? Como vocês conseguem ver, ó, a gente consegue aumentar ou diminuir, tá? Se a gente segurar Shift, a gente vai aumentar ou diminuir essa forma respeitando o formato que ela tinha anteriormente, beleza? Então, por exemplo, eu tô com ela desse jeito, se eu segurar Shift e aumentar ou diminuir, ela vai continuar desse jeito aqui. Só que se eu vier aqui e achatar ela um pouco, e agora segurar o Shift e aumentar ou diminuir, ele vai aumentar ou diminuir respeitando aquele formato, beleza? Deixa eu apertar Ctrl Z aqui para voltar ao normal. A última coisa é referente a shapes que a gente vai ver dentro dessa aula, para a gente não ficar com muita informação em uma aula só, beleza? A gente vai ver como criar formas diferenciadas, deformando esse elemento. A gente vai pegar essa elipse e vai deixar ela de um outro formato totalmente diferente do que ela tá aqui, beleza? Então eu já vou fazer o seguinte, ó. Criei aqui a elipse, vou tirar a borda e vou colocar um preenchimento para ela de uma cor diferente. Vou colocar esse preenchimento aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, se liga só. Se a gente apertar Enter, a gente consegue pegar aquela marcação quadrada e transformar ela em um outro tipo de marcação. Agora, o XD habilitou para a gente as âncoras desse shape. O que são as âncoras? São pontos que definem os formatos desse shape, tá? Como assim? Eu vou pegar aqui, ó, o retângulo e vou criar, ó, um aqui do ladinho, tá? Nem vou mudar a cor dele, vou deixar ele branco assim, nem vou tirar a borda. Se eu pegar ele, clicar e apertar Enter, eu tenho acesso às âncoras dele.
E eu consigo pegar algum desses pontos, alguma dessas âncoras, clicar e modificar a posição dela. E se eu quiser, eu posso adicionar uma âncora. Como que eu faço para adicionar uma âncora? É só eu passar o mouse por onde não tem nenhuma e dar um clique que ele vai adicionar. E eu consigo pegar essa âncora e posicionar ela em um outro lugar, dando assim um outro aspecto àquela forma anterior, beleza? Então a gente vai fazer isso com a elipse. Vou clicar nela, vou apertar Enter e agora a gente vai pegar essa âncora aqui e vai modificar ela. Se eu pegar ela e arrastar para baixo, essa forma vai pegando um outro formato, ó. Dependendo para onde eu jogar essa âncora, a elipse agora vai ter um outro formato totalmente diferente. E eu posso fazer isso com todas as âncoras presentes na minha elipse. Inclusive, se eu quiser adicionar mais uma, é só dar um clique onde não tem nenhuma e aí ele vai criar para mim, ó. E eu consigo criar alguma outra coisa com esse símbolo, beleza? Então, mesmo que a gente tenha somente formas básicas presentes nas ferramentas, a gente consegue pegar essas formas e criar algo totalmente diferente com elas, beleza? E como eu disse, para que vocês entendam direitinho, a gente vai estar criando um background com essas formas e a gente só vai utilizar elipses, beleza? Mas antes, para a gente terminar de falar sobre as formas, vamos ver como que a gente consegue criar sombra, porque a gente vai chegar a utilizar a sombra para criar um efeito bem legal aqui no background que a gente vai fazer. Vou pegar essa elipse aqui que eu já criei e aqui no painel de propriedades, logo embaixo da borda, eu tenho a questão de sombras. Eu posso estar criando sombras com os elementos que eu tenho presente no XD, tá? Como que eu faço para criar? É só marcar, ativar a sombra. E agora ele vai me dar 3 parâmetros. O que são esses 3 parâmetros? O X, o Y e o D. O X ele é referente ao posicionamento horizontal dessa forma. Ou seja, o X consegue fazer com que a gente jogue a sombra para um lado ou para o outro. O Y vai fazer com que a gente jogue a sombra para cima ou para baixo. E o D é o desfoque, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui no X e colocar 50 aqui e apertar Enter, vocês conseguem ver que a sombra que eu tenho atrás dessa elipse já vai um pouco para a direita, beleza? Se eu colocar aqui no Y 50 também, agora ela vai um pouco para baixo. E a gente consegue modificar, reverter na verdade, esse posicionamento se a gente pegar e ao invés de colocar um valor positivo, a gente vem aqui e coloca um valor negativo. Ele vai ao contrário. Então, ela estava lá embaixo, eu botei menos 50, ela foi para cima. Se eu fizer a mesma coisa com o X e botar menos 50, ela vai para o outro lado, beleza? E aqui no D é o desfoque, ou seja, é o quão borrada essa sombra vai conseguir ficar. Então eu posso pegar aqui no D, clicar nela, e botar 50 também, a gente consegue ver que essa sombra vai ficar bem mais espalhada, bem mais suave. Assim como eu posso deixar com um valor menor, 25, ela vai ficar menos suave, tá? E eu consigo também, clicando aqui no quadradinho da forma, aumentar ou mudar a cor na verdade, assim como a gente consegue fazer com o preenchimento, a gente consegue mudar a cor dessa sombra, vou colocar um vermelhinho aqui, para vocês verem. Eu consigo também, dentro da forma, mudar a questão de opacidade dela. Então eu posso vir aqui, ó, nessa última reta aqui vertical e clicar nesse círculozinho que tem aqui, aumentar ele para fazer a sombra ficar mais visível ou diminuir ele para fazer a sombra ficar menos visível, beleza? E com isso a gente consegue criar diversas coisas bastante criativas com o XD, beleza? Então só para que vocês consigam entender direitinho, eu vou mostrar aqui um background que eu vou criar só com a elipse. Eu vou adiantar um pouco só para não demorar muito mais essa aula, beleza? Mas vocês vão conseguir ver direitinho, passo a passo, como eu vou criar esse background, beleza? No mais, vem comigo!
Bom, com isso a gente vai finalizando a aula de hoje por aqui. Como vocês conseguiram ver, existem diversas questões que a gente consegue estar utilizando apenas com as ferramentas de formas do XD, tá? Para criar diversas coisas bem bacanas. Tudo isso depende somente da nossa criatividade, do que a gente tiver como ideia para passar para o software, beleza? Por isso que é importante que a gente pratique bastante todo o processo de criação e encontre bastante referências para a gente estar se inspirando. Mas como eu disse, deu para a gente ver bastante coisa na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e entendido tudo direitinho. E agora o importante é que vocês peguem todo esse conteúdo e pratiquem, não fiquem apenas com ele na cabeça. Porque o que vai fazer com que vocês consigam evoluir todas as habilidades de vocês é a prática. Então, muito mais importante do que me ouvir e me ver mostrando aqui no XD é vocês pegarem e praticarem dentro do software, beleza? Então, no mais, eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Não esquece de curtir e compartilhar com aquele seu amigo ou aquela sua amiga que também curte desenvolvimento de interface e criação de aplicações, para que ele ou ela também consiga ir aprendendo junto com você, tá? E eu vou estar esperando você na próxima aula. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço no coração de todos vocês e até a próxima!